Isso é uma outra forma de mexer com essa história, de apresentar esse gráfico, que eu não vou me ater muito, mas só pensando um pouco mais em processos produtivos, isso tem processos produtivos com perfil mais industrial. A gente tem naquele primeiro grupo um grupo que nega a questão da poluição, trata a poluição como um problema da sociedade, no meu empresa. Né? Um segundo que, ao trabalhar de forma reativa, incorpora tecnologias de fim de tubo. Tecnologias de fim de tubo são aquelas tecnologias que não tentam evitar a geração do aspecto ambiental da poluição, da degradação, da causa da degradação. Né? Vão trabalhar só com equipamentos que vão estar lá, chama de fim de tubo por isso. Né? Aquele equipamento vai estar lá no final do processo. Né? É o equipamento que, para controlar a poluição atmosférica, você vai colocar lá um lavador de gases, um precipitador eletrostático, um filtro manga, uma estação de tratamento de efluentes, vai tentar pegar os seus resíduos, coletar, segregar de forma adequada e destinar para um local seguro, enfim. Fim de tudo por isso, quer dizer, está no final do processo. Né? Meados dos anos 80 e 90, além do fim de tubo, que sempre é necessário, continua sendo necessário, a gente não consegue não gerar poluição, mas além disso, existe uma preocupação e uma percepção de que dá para mexer no processo produtivo. E mexendo no processo produtivo, evitar que boa parte da poluição seja gerada, ou pelo menos minimizar o risco potencial dessa poluição. Então, em vez de gerar uma determinada quantidade de resíduo classe 1, considerado perigoso, que é uma normalização aqui no Brasil, eu vou gerar um outro tipo de resíduo com uma categoria em termos de periculosidade menor. Né? E ao fazer isso, além de evitar reduzir os riscos para a sociedade, ele acaba tendo também benefícios em termos econômicos e empresariais. Por exemplo, na questão dos resíduos, resíduo para uma empresa é uma coisa horrível. Por quê? Porque, a menos que ela incinere o resíduo, ela continua sendo responsável por um bichinho por resto da vida. Se uma empresa destina o seu resíduo para um determinado local, e naquele local você vai encontrar um problema 15, 20 anos depois, e se identifica que ela é parte do problema, ou seja, naquele local que tem uma área contaminada por disposição inadequada de resíduos, uma determinada empresa participou desse processo, a empresa vai ser responsabilizada tanto do ponto de vista administrativo quanto criminal. Isso não é uma hipótese, a gente tem fatos. Aterro Mantovani, aqui no estado de São Paulo, São Paulo é um exemplo. Né? Então, se eu não gero resíduo, melhor. Né? Ou se eu gero resíduo menos perigoso, melhor. Enfim, a lógica, essas estratégias preventivas, elas têm muito dessa percepção. Quer dizer, melhor não ter um problema, para entrar com ele, do ponto de vista da empresa. Então, a sociedade é muito melhor também, porque é uma empresa que vai estar consumindo menos recursos, ou sendo mais eficiente em termos de consumo de recursos ao produzir seus bens e serviços, e vai estar colocando a sociedade em menos risco, em menor nível de risco. Né? Meados dos anos 90 para cá, a gente incorpora essa lógica, a lógica das tecnologias limpas, matérias-primas renováveis e análise de ciclo de vida, que é uma ferramenta, acho que é mais do que análise de ciclo de vida, a abordagem, o Life Cycle Thinking, pensar no ciclo de vida de um produto e não só pensar no processo. Né? O grande especialista nesse negócio estava aqui, o professor Júlio Derek, que acho que teve que sair já. Como é que nós estamos nessa história toda? Quer dizer, a gente tem um mapa de respostas das empresas, legal. Nesse perfil, onde se concentram as empresas? Vamos pegar uma boa referência para tentar fazer esse mapeamento. Isso aqui é uma matriz produzida pelo Stuart Hart e Milstein, num artigo que eles tratam de criação de valor sustentável. Isso parte da seguinte lógica. Uma empresa existe para criar valor para o acionista. Né? Só que interessa para o acionista que esse valor seja um valor sustentável. Sustentável nesse conceito, no conceito de um valor que seja compatível com os princípios do desenvolvimento sustentável. Porque é um valor que vai inclusive, tornar mais seguro para o acionista e por aí vai. E ele fala o seguinte, ele fala, se a gente tem uma empresa que quer ser uma criadora de valor sustentável, ela tem que trabalhar com quatro grandes estratégias que são concomitantes, não são estratégias alternativas, todas elas devem estar presentes. A primeira estratégia, aqui embaixo da abscissa, a gente tem as estratégias relacionadas ao presente, em cima as estratégias relacionadas ao futuro da empresa e do negócio. Do lado direito, as estratégias voltadas para o externo, a empresa, para o ambiente externo, a empresa, e do lado esquerdo, para o ambiente interno. Nas estratégias, lá no primeiro quadrante, a gente tem as estratégias mais tradicionais voltadas ao combate da poluição. Né?
Uma estratégia que vai olhar muito para a minimização de resíduos e emissões de poluentes das suas operações. E é uma estratégia que vai reduzir custo e reduzir risco para a empresa, basicamente. Daí para cá, a gente vai ampliar essa estratégia olhando mais para o ciclo de vida do produto, no nosso processo, e trabalhando mais a perspectiva dos stakeholders, das partes interessadas. Para cima, a gente vai trabalhar não só com o ciclo de vida do produto, mas incorporar a questão das tecnologias limpas e começar a olhar a empresa como um agente de promoção de justiça social, desenvolvimento sustentável e por aí vai. Grande parte das empresas, mesmo as melhores empresas em termos de desempenho socioambiental hoje no Brasil, estão ainda basicamente trabalhando nesse primeiro quadrante, majoritariamente nesse primeiro quadrante. Mas mesmo essas empresas que estão aí, a gente tem muitas empresas que têm um perfil, uma postura muito interessante, né? Mas que não dá para a gente falar que são empresas que estão aqui no campo da sustentabilidade. Saindo um pouco dessa parte, desse início, um pouco mais de contextualização, um pouquinho de teoria, e vamos tentar olhar um pouco o que as empresas pensam disso que a gente está falando. Vou pegar duas pesquisas legais, que são pesquisas bastante abrangentes, uma internacional e outra nacional. A internacional é essa daqui, ó, que chama Green for Go, está disponível na internet. Se vocês colocarem lá, Green for Go vai aparecer, vocês conseguem baixar. É uma pesquisa produzida pela Ernst Young em 2007. A pesquisa foi realizada em setembro e outubro de 2007, publicada em 2008, feita com 257 executivos de empresas com faturamento superior a $1 bilhão anuais. Esses 257 caras divididos mais ou menos um terço, um terço e um terço. Um terço, 30% da América do Norte, 34% Europa, 30% Ásia. E era uma pesquisa que tentava trabalhar com a percepção da questão da sustentabilidade na cadeia de suprimentos dessas grandes empresas. E daí saem algumas informações muito legais para a gente entender muito como é que essas grandes empresas entendem esse contexto que a gente falou agora há pouco e como é que elas respondem para esse contexto, né? Só mais um detalhe, esses 257 executivos foram tomadores de decisão, CEOs de empresas, CFOs de empresas, né? Então, o cara que está sentado para tomar decisão, ou alguém que está muito perto dele, né? Bom, primeira coisa, como que a empresa percebe e avalia o impacto da sustentabilidade, do green, desse esverdeamento, dessa incorporação da dimensão ambiental na empresa e das questões relacionadas a carbono em relação à reputação, custos, redução de custos, acréscimo da base de custos, crescimento e conformidade regulatória. Tudo que é amarelo os percentuais em amarelo são empresas que responderam que enxergavam nesses itens oportunidades. Tudo que está em cinza escuro, inexistência de impacto, e cinza claro, risco. 71% desses caras, daqueles 257 caras, responderam que enxergavam na questão da sustentabilidade, do greening e dos temas relacionados a carbono, mudanças climáticas, oportunidades em relação à marca e à reputação da empresa. Portanto, é uma questão estratégica, né? 50% deles entendem que, além de ser uma oportunidade em termos de marca e reputação, representa também uma oportunidade em termos de redução de custo. Um grande percentual deles entendem que há, portanto, representa possibilidade de crescimento da empresa. Tem uma importância grande em termos de conformidade com os requisitos legais. Enfim, esse pacote nos leva a imaginar que esses caras entendem, portanto, que essa questão, essas pressões todas, esses drivers todos, apresentam oportunidades significativas para as empresas, né, e estratégicas. Só que apenas 12% desses caras relacionam esses temas às três principais prioridades da empresa. Então parece que tem um descolamento entre a resposta a essas questões e a priorização. A gente vai ver que tem um motivo para isso daqui a pouquinho. Perguntados quais são os principais drivers, então, daquele conjunto de motivadores, de atores, quais eles elegiam como os principais motivadores para a gestão da sustentabilidade das suas empresas,
três aparecem de forma, são muito representativos, muito importantes. Consumidores, 57%. Reguladores e governo, 50% reguladores e governo com 36%. Essa pesquisa eles separaram o regulador é o cara que cria a regra, o governo é o cara que aplica. Né? Então, no conjunto da conformidade legal, o que a gente chama de enforcement, a gente tem os dois presentes. Depois vem o resto. Né? E nesse resto, para mim, surpresa, as organizações não governamentais 15%, mídia 19%, enfim. Competidores só 25%. Então esses três caras são caras muito pesados. A empresa percebe que eles são drivers, são partes interessadas que têm poder de gerar pressão sobre a empresa e, portanto, ela está atenta e vai responder essa pressão. Bom, o que as empresas têm feito, então? Que era uma das perguntas após essas duas primeiras. Todas elas têm algum tipo de ação relacionada à questão ambiental, à questão da sustentabilidade, à questão do carbono. No entanto, a maior parte das ações são ações que estão associadas ou à redução de custos, ou seja, melhoria de desempenho ambiental com redução de custos, ou atendimento de legislação, ou ambas as coisas. Em alguns momentos é possível você obter redução de custos, mesmo indo no sentido de atender uma nova regulamentação. Né? Então tem muita coisa acontecendo nas empresas, mas essas coisas estão acontecendo porque há uma obrigação e porque há um interesse, um benefício econômico associado em relação ao desempenho. Dando mais um passo, aliás, deixa eu voltar a responder só por que acontece isso daqui. Eu achei que tinha essa transparência em trás. Por que, apesar de perceber essa relevância estratégica, por que apesar de identificar importantes drivers, por que apesar de as empresas desenvolverem muitas ações relacionadas à questão, à dimensão ambiental, porque só poucos deles colocam entre as três principais prioridades, 12% só. Né? O discurso desses caras é o seguinte, não é um discurso, o argumento deles é o seguinte: a gente entende que é importante, a gente sabe que sustentabilidade é estratégica, a gente sabe que em algum momento nós vamos ter que lidar com isso. Em termos estratégicos, não só em termos de ajustes de processo, de conformidade legal, de eficiência. Quer dizer, a gente sabe que a gente em algum momento vai ter que redirecionar o negócio em função da questão da sustentabilidade. Não fizemos isso ainda porque, para a gente, a sinalização de dois importantes drivers, governo e consumidor, não é clara. Então, tanto um como o outro fazem um discurso coerente com essa percepção de que sustentabilidade é estratégia. Só que o consumidor faz o discurso e não põe a mão no bolso na hora de comprar. E o governo nem sempre é rápido na regulamentação ou cria condições favoráveis para. Então vamos lá, a gente está falando da percepção de tomadores de decisão de grandes empresas em relação a essa questão. A gente vai fechar esse pacote mais para frente. Vamos pensar em olhar o Brasil? Uma outra pesquisa. Esse é um anuário que saiu pela segunda vez em 2008, deve sair sendo de novo, chama Análise de Gestão Ambiental 2008. Trabalhou com 767 companhias brasileiras, faturamento líquido total, nesse caso, de R$1 trilhão de reais, com 2,5 milhões de trabalhadores. É uma pesquisa que tenta mapear a questão da gestão ambiental nas empresas do Brasil, nessas grandes empresas, e daí de novo a gente vem com algumas informações que são legais. E eu extraí algumas delas só para ilustrar a nossa conversa aqui. No grupo de empresas pesquisadas, a gente olhando para as indústrias, 64% delas têm certificação de 14001. Certificação de 14001 é uma certificação de sistema de gestão ambiental. Né? É uma certificação que informa para a sociedade que aquela empresa tem um sistema de gestão ambiental compatível com os requisitos da norma IBR 14001 de 2004. Né? 33% das empresas de serviços, 26% das empresas de comércio e 15% das agroindústrias. Enfim, tem um grupo grande de empresas que está trabalhando com uma importante referência em termos de gestão ambiental. É uma boa prática de gestão ambiental para nenhum, apesar de inúmeras críticas e eventuais problemas que ela tem, mas com certeza é um modelo muito interessante de gestão ambiental para a empresa.
Além da 14.001, que é essa norma de sistema de gestão ambiental, a pesquisa pergunta que outras normas podemos ler, que outras ferramentas de gestão vocês usam. 46% das indústrias adotam outras ferramentas além do sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental, na realidade, não é uma ferramenta, mas um conjunto de ferramentas articulado de forma sistêmica e por aí vai. Mas, enfim, além do sistema de gestão ambiental, sistemas usam mais alguma coisa? Quem usa mais alguma coisa? Quais são as respostas? 46% das indústrias, 30% da agroindústria, 17% do comércio e 38% do serviço. E quais seriam essas ferramentas? Auditorias ambientais, avaliação de performance ambiental, avaliação de desempenho ambiental por meio de indicadores específicos de desempenho, rotulagem ambiental, análise de ciclo de vida do produto, análise de ciclo de vida do processo e outras ferramentas. Com números bastante expressivos. Então, por exemplo, a auditoria, eu imagino que não sejam as auditorias. Todo sistema de gestão ambiental implica obrigatoriamente auditoria. Auditoria interna do sistema para quem vai certificar a auditoria externa. Né? Eu estou imaginando, isso não está escrito na pesquisa, que essas auditorias ambientais não são aquelas do sistema, senão não faz sentido. Né? Então são auditorias de compliance, auditorias sobre fornecedores, due diligence, coisas desse tipo. Mas os números são expressivos daí. Né? 90% das indústrias, 57% das empresas de serviços, 76% do agribusiness, por aí vai. Rotulagem, análise de vida, análise de vida do processo, deve ser, enfim, não existe lá muito isso, mas tem um probleminha mais de definição aqui. Mas os números também são importantes, quer dizer, 9%, 33%, 17%, 12,5%. Quer dizer, além de sistema de gestão ambiental, os caras estão adotando outras ferramentas. Parece que tem um movimento também interessante nesse sentido no Brasil. Em relação às ações específicas, no que diz respeito à água e à energia elétrica, também os números são muito interessantes, né? E compatíveis com aquela pesquisa da NSM. Quer dizer, os caras estão trabalhando muito para a questão de criação de indicadores, redução de consumo de água, aumento da eficiência no uso da água, aumento da eficiência energética das empresas. Isso está acontecendo, né? Isso tudo está no campo da ecoeficiência, assim como a moçada da pesquisa internacional. E quando perguntados sobre o que eles fazem fora do seu processo, ou seja, o que eles estão fazendo em relação aos seus fornecedores, também já há muitas empresas com práticas em relação a fornecedores. E daí são as práticas mais diferentes, como definir critérios específicos para que o cara possa entrar para fazer parte do cadastro de fornecedores da empresa. Né? Então, no mínimo, você tem que preencher um questionário, e nesse questionário você vai falar se você está licenciado ou não, se você trata serviços frequentes, como é que você lida com seus resíduos. Em alguns casos não é um questionário, mas é uma auditoria. Então, o comprador, a empresa compradora faz auditoria sobre seus fornecedores. Em outros, ele não faz auditoria, mas exige certificados. Eu só vou comprar de você se você tiver determinados certificados, o 14001, OSA 18001, S8000, enfim. Ou se você tiver os certificados, você é um fornecedor diferenciado. Né? Várias empresas adotam esse tipo de prática. Então, a gente vê que tem um movimento, quer dizer, tem uma resposta das empresas para aquele novo contrato que a gente falou lá atrás. Né? Que é um movimento que ainda olha muito para a questão da conformidade legal, que é necessária, pensa muito na questão de redução de custos, mas existe um movimento que é um movimento interessante. Se a gente for pensar, tentar analisar um pouco, olhando para esses drivers aí que as empresas citaram, consumidor, reguladores, governo, se a gente fosse tentar fazer um cenário aqui, bom, se os caras estão preocupados hoje, o que esses caras vão fazer para frente vai depender muito de como esses drivers vão se comportar. Né? Se a gente tentar fazer uma análise rápida, eu acho que dá para fazer, vamos pegar a regulamentação, e daí não vamos fazer uma história da legislação ambiental brasileira, mas vamos olhar um pouco o que aconteceu nos últimos 60, 70 anos no Brasil, vamos. Aqui atrás, dos anos 30 até os anos 50, o Brasil tinha legislação ambiental, mas uma legislação ambiental nem dava para chamar de ambiental, uma legislação muito voltada para uso racional de recursos naturais. Código florestal, código de pesca, código das águas, código mineral. Né? Algumas delas que começaram lá atrás até hoje estão vigentes. Código florestal é um exemplo. Né? Vários dos dispositivos, todos os dispositivos do código florestal são muito discutidos hoje ainda com a questão da reserva legal, áreas de preservação permanente, por aí vai. Mas era uma legislação que não tinha um foco ambiental. Por exemplo, o Código Florestal não tinha como objetivo proteger a biodiversidade. Ele nasceu para promover o uso racional de florestas. Né? Então, uma lógica de uso racional de recursos naturais.
mas já existia alguma coisa, né? Só que essa alguma coisa que existia era muito fragmentada. Para cada legislação dessas que surgiu lá nos anos 30, 40, se criou um código e uma instituição. Então, o Código de Pesca SUDEP, Código Florestal e BDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Código das Águas de INAE, né, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, enfim. Então, o que aconteceu nesse período? Esses caras, todos do governo que pertenciam ao governo federal, atuavam com lógicas distintas, muitas vezes conflitantes. Por isso que eu coloquei essa história aqui da coxa de retalhos, né? Porque no fundo era um pouco uma coxa de retalhos mesmo, que não dava uma sinalização muito clara para a sociedade, para o empreendedor, do que qual era o pacote ambiental que ele tem que seguir. Ele sabia que tinha regras mais confusas, conflitantes, com procedimentos distintos. A partir dos final dos anos 70 e início dos anos 80, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente que dá uma organizada nessa bagunça. Quer dizer, cria um sistema nacional do meio ambiente, que tem o CONAMA, IBAMA, com regras que valem para o Brasil inteiro. Licenciamento ambiental passa a existir no Brasil a partir de 1981 com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 1938. Então, o país inteiro passa a ter esse instrumento e outros instrumentos, como os limites de emissão de poluentes, padrão de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, educação ambiental e por aí vai. Então, a gente tem um processo interessante de estruturação nesse período todo aqui no Brasil. E é um processo que permanece ativo. Quer dizer, isso começou lá atrás e na década de 80 se estrutura muito o Sistema Nacional do Meio Ambiente, continua acontecendo com novas leis. Lei de crimes ambientais é aqui da década de 90. Né? Política Estadual de Resíduos Sólidos aqui em São Paulo, Minas Gerais também tem, final dos anos 90. Né? Cidade de São Paulo agora, já nos anos 2000, com uma política de mudanças climáticas, incorporando novos temas. Né? A Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Estadual de Recursos Hídricos também, a partir dos anos 80. Então tem um processo contínuo de estruturação no Brasil e no mundo de um arcabouço legal ambiental. Então, se a gente olhar para esse driver, regulação, é um driver que vem se estruturando, é uma linha. Não há muito... A inclinação dela não é muito lá contínua, não é exatamente uma reta, mas a resultante disso se a gente fizer uma regressão, vai dar uma retona com nível de exigência crescente. Né? Se a gente for para um cenário conservador e tentar falar, bom, o que acontece com esse driver daqui para frente, eu acho que dá, sem arriscar muito, para falar o seguinte. Os limites de emissão, quanto uma empresa pode emitir, jogar no ambiente, em termos de concentração, vão mudar os números, isso vem mudando ao decorrer do tempo, várias delas têm sido alteradas, né? Isso está sempre associado a risco à saúde pública, e vão incorporar novos parâmetros, com novos aspectos ambientais. Ou seja, componentes, elementos que não eram regulamentados, passaram a ser regulamentados. Estou falando isso porque eu tenho uma bola de cristal na mão? Não, porque eu entro no site do CONAMA e vejo os grupos de trabalho e sei que os caras estão mexendo com, por exemplo, disruptores endócrinos, hormônios, esse tipo de coisa que aparece na poluição das águas no Brasil. Estão mexendo com toxicidade associada a material particulado, tem gente trabalhando com campo eletromagnético com radiação não ionizante, campos eletromagnéticos de vias de transmissão, por exemplo. Né? Isso tudo é um processo de discussão que vai desembocar em algum momento em lei ou em norma. Então dá para afirmar isso. Dá para afirmar também que a gente vai ter uma incorporação gradual pelo menos gradual, de instrumentos econômicos. Então, além desses instrumentos que a gente chama de comando e controle, o exemplo típico é o limite de emissão. Uma empresa pode emitir para a atmosfera uma determinada concentração de monóxido de carbono. Acima disso, ela está descumprindo a lei. Então, eu dou um comando, o limite, e verifico se o cara não cumprir, tem o controle e a fiscalização. Uma ação complementar e necessárias são os instrumentos econômicos. Quer dizer, além de trabalhar com a paulada, com um critério específico e com a fiscalização, eu tento dar estímulos ou desestímulos econômicos. A gente já tem isso acontecendo, por exemplo, com a cobrança de produtos da água, na área de recursos hídricos, e outros estudos sendo feitos para outras áreas. Então, esses instrumentos econômicos deverão entrar no jogo, né? Criando não só desestímulos, mas estímulos para as empresas também. Incorporar, além de requisitos para processo e para emissões, requisitos para produtos. Então, definir critério. O produto tem que ter tais características ambientais. Né? Políticas específicas para resíduos sólidos em nível nacional, isso já está no Congresso há quase 20 anos, ou mais do que isso, deve ser em algum momento. Para mudanças climáticas, a mesma coisa.
Na área florestal, existe uma grande pressão sobre o Código Florestal, gente querendo flexibilizar a coisa da reserva legal, enfim, pode ser que tenha uma mudança aí, talvez não, porque essa briga vem de longa data e não consegue mudar. Licenciamento ambiental deve se expandir e deve se capilarizar. Já está acontecendo isso porque, além de o órgão federal, no caso IBAMA, os estaduais, no caso São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente e CETESB, municípios devem começar a participar do licenciamento ambiental, licenciando atividades de impacto local. Também é uma questão polêmica, por conta de... Tem gente que acha que com isso há enfraquecimento do licenciamento, enfim. Mas eu acho que com isso tem uma capitalização do processo. Né? Mais gente para fiscalizar. Né? Para vocês terem uma ideia, CETESB hoje deve ter aqui em São Paulo mais ou menos 400 caras, 350 caras para fiscalizar fontes de poluição e licenciar. Né? São 645 municípios, são mais de 100 mil fontes de poluição, enfim. Não precisa fazer muita conta para chegar à conclusão que não dá para olhar tudo com o mesmo cuidado. Né? Se a gente incorpora em cada município um órgão ambiental que vai fiscalizar aquelas fontes de impacto local, pequenas fontes, a pequena funilaria, a pequena indústria e tal, eu agrego, na pior das hipóteses, mais 655 fiscais, mais do que dobra a capacidade de fiscalização. Né? Isso está acontecendo em São Paulo, é um processo que já vem aí de 7, 8 anos, e em outros estados, Minas Gerais também está acontecendo, Espírito Santo, um pouco. Então, nesse cenário, o que a gente tem? A gente não tem um arrefecimento do arcabouço regulatório, ao contrário. Ele se torna mais amplo e com uma maior capacidade de atuação. Então, esse drive para a empresa não vai desaparecer. Ao contrário, ele deve continuar pressionando, e deve continuar pressionando, talvez com mais eficácia. Né? Consumidor, ideia eu coloquei junto com o consumidor, mídia e terceiro setor, porque eles andam sempre juntos, quer dizer, o consumidor ele depende de informação que vem da mídia, e o terceiro setor, as ONGs, gera informação para a mídia. Então as coisas acontecem sempre de uma forma articulada. Né? O que está acontecendo hoje no Brasil, um pouco no mundo? Vamos para cá, vamos? Isso aqui é uma notícia de sexta-feira, 2 de abril de 2008, Estado de São Paulo, contando que o CONAR, Conselho que trabalha com autorregulação da propaganda, proibiu a Petrobras de usar a marca da sustentabilidade nas suas propagandas. Por que ele proibiu? Bom, primeiro, de onde é que vem isso? Quais são os drivers que estavam por trás disso? O governo do Estado de São Paulo, movimento ambientalista, Ministério Público, enfim. Por quê? Porque a Petrobras não tinha sinalizado, mais que sinalizado, confirmado que não ia cumprir com o prazo de redução de teor de enxofre no seu diesel, que é muito importante para a qualidade do ar em São Paulo. E daí gente como o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, que lida exatamente com isso, o CETESB entrou nisso, Secretaria do Ambiente, várias ONGs entrando nessa história, foram ao CONAR para falar, ó, se essa empresa não vai cumprir com uma legislação tão importante, ela não pode usar a marca da sustentabilidade na sua propaganda. E o CONAR acatou isso. Né? Fator de intenção sobre a empresa. A Petrobras foi a falência por isso, óbvio que não foi. Mas se desgastou com isso um monte. Gostou de ter esse tipo de pressão? Não. Né? Reagiu? Né? Contratos publicitários gerais da empresa somavam 250 mil reais anuais. Outro exemplo. Esse mais recente, esse é de 10 de junho de 2009, mês passado, pouco mais de um mês atrás. Por conta de uma pressão do Greenpeace, grandes redes de supermercado, quando a Super Carrefour e o Walmart, deixaram de comprar carne que vinha de suspeita de ser produzida em áreas de desmatamento na Amazônia. Então, era uma ação de uma ONG, Greenpeace, sobre supermercados e sobre frigoríficos, falando, olha, parte do desmatamento se deve à produção de carne na Amazônia, produção ilegal, com desmatamento legal, e vocês estão fomentando isso a hora que vocês vendem essa carne aqui. Resposta dos caras, tá bom, vão parar de comprar. E pararam de comprar. Então, exigindo dos caras que eles façam acordos com o Ministério Público e tal, para mudar, para garantir que não existe essa situação. Né? É interessante aqui, né? Porque a gente fala, ó, tem a ver com regulação, que tem a ver com lei que proíbe o desmatamento na Amazônia. Tem a ver com mídia, que divulga, tem a ver com o terceiro setor, que vai bater num consumidor que não é o consumidor final. Porque não fui eu que tomei a decisão de deixar de comprar carne. Foi um grande consumidor, uma empresa focal na terminologia da almoçada de
cadeia de suprimentos, uma empresa focal fala, olha, um pouco mais do C, muda essa história. Né? Esse é um papel de impressão importante, e é recente no Brasil, não é na Europa. Né? Tem mais algum? Tem. Tem uma organização não governamental importante, antiga aqui no Brasil, que chama, que é internacional, Amigos da Terra, que encomendou 3 pesquisas ao Datafolha sobre postura do consumidor. Querendo saber como é que está se comportando o consumidor brasileiro, o que ele conhece, o que ele não conhece, em relação a algumas marcas ambientais, alguns certificados, e a disposição dele a pagar por produtos que tenham qualidade ambiental, que sejam certificados. Uma delas diz respeito à certificação socioambiental, principalmente florestal e de produtos alimentícios, né, de produtos agrícolas. Né? Resultados. Nessa pesquisa, 20% da população, detalhe, pesquisa feita com mais de 3 mil pessoas, ou próximo disso, com mais de erro de 2% pelo Datafolha, que é o Instituto acostumado a fazer esse tipo de pesquisa. Né? Segundo essa pesquisa, 20% da população entrevistada, e, portanto, 20% da população brasileira em tese, uma margem de erro de 2%, 18 a 22, portanto, conhece certificação florestal, sabe o que é um FSC. Forest Stewardship Council. Então, a certificação para a cadeia de custódia de produtos florestais. Mais do que isso, 81% dos caras estão dispostos a pagar um pouco mais por um produto que tem esse tipo de certificação, no caso da certificação florestal. No caso da produção, da certificação agrícola, agropecuária, 85% dos caras estão dispostos a pagar um pouco mais para ter um produto que tem uma garantia de procedência em termos ambientais. Isso representa aqui, para o público brasileiro, uma mudança interessante, porque o Brasil, historicamente, tem, nas pesquisas desse tipo, o Brasil tem sempre uma resposta que é, ou muito frequentemente uma resposta que é, o brasileiro acha que é importante, mas ele não toma decisão em função disso. Diferente do europeu, que acha que é importante, que toma decisão, e parte dos americanos que faz isso. Sinaliza talvez uma mudança de postura desse consumidor. Temos sinais de mudança aí, né? Por outro lado, para não fazer uma coisa muito poliana ou panglossiana aqui, tem gente que fala, mas esse sinal, esse consumidor é um cara importante, mas não é um cara determinante. Se bem que essa percepção, baseada em algumas pesquisas que o consumidor não é determinante, e no básico é a percepção dos empresários. Eles falam, o consumidor é determinante para mim. Né? Mas em algumas pesquisas, se fala o seguinte, esse cara é importante, mas não é ele que é o fundamental. O fundamental está na questão da regulação, do enforcement da lei, da atuação do governo, da fiscalização. Mas, de qualquer forma, alguns questionamentos. Então, um deles, na Europa se fala uma síndrome 30/3. O que é essa síndrome? Em média, 30% dos consumidores falam o que falaram os 80% dos brasileiros em relação aos produtos florestais. Estaria disposto, estou preocupado com isso, estaria disposto a pagar mais por. Só que o market share tradicional dos produtos ambientalmente amigáveis, ou produtos sustentáveis, é tradicionalmente 3%. Então tem um gap entre o interesse, a preocupação ambiental e a disposição, e não a disposição, o que se gasta efetivamente na questão ambiental. A Raquel Portillo fez a tese doutoral dela sobre esse assunto, publicou um livro sobre o assunto, que está numa revista que chama Página 22, que foi entrevistada recentemente. Também fala um pouco disso, falando, sabe ao certo quem é o verdadeiro fator decisivo, se o consumidor final, com suas escolhas de compra, se acionistas, seguradoras, concorrentes, enfim. Mas quem é exatamente o principal cara na história? Na questão do consumidor, acho que vale a pena dividir em 2 grupos importantes. O primeiro é o consumidor empresarial, no business to business, o B2B. Esse cara é fundamental. Esse cara é um drive force fundamental. Se a gente pega o que aconteceu em algumas cadeias produtivas, automobilística, papel de celulose, está começando a acontecer na construção civil, quando uma empresa focal, aquela empresa que é compradora, que determina o que acontece no mercado para cima dela, assume requisitos ambientais, ela leva a cadeia inteira de rodando. E é rápido. As automobilísticas fizeram isso aqui em São Paulo, no Brasil, de forma geral. Começar a Ford passou a exigir certificação de 14 minutos dos seus fornecedores. Olha a situação da certificação
nos fornecedores de autopeças. Todo mundo, todas as indústrias, todos os fornecedores imediatos estão certificados em implantar no sistema. A Petrobras começou a fazer isso de uma forma um pouco diferente, mas um monte de gente está fazendo, está certificando, mudando, adotando ferramentas novas, tentando garantir compliance com a legislação, enfim. Então esse consumidor empresarial é um cara crucial. Em algumas empresas que eu trabalhei, isso fica muito evidente, quer dizer, quando você está trabalhando de um lado ou do outro. No caso, não foi nem trabalhando com os caras, foi num curso de pós-graduação discutindo essa questão, levanta um cara da Azar, da Bover, e fala, olha, eu dei exemplo da MD Chrysler, eu falei, olha, eu conheço e eles fazem uma auditoria sobre fornecedores. E o cara da ABB falou assim, ó, eu sei, eu sou auditado, e para a gente uma auditoria deles é muito pior, internamente, em termos de pressão, do que uma fiscalização da CETESB. A fiscalização da CETESB pode me gerar um desgaste, pode me gerar uma multa, enfim, pode me gerar um custo de correção de adequação. Mas uma auditoria desse cara, que é um dos meus principais clientes, gera perda de faturamento imediato. Isso, para mim, é o pior. Então, esse consumidor empresarial, ele já joga um papel fundamental aqui no Brasil, e grande. E ele está se ampliando, que é uma coisa legal. Isso está muito concentrado no setor industrial. Hoje a gente já tem algumas redes, por exemplo, de grandes varejistas fazendo isso. O Walmart está fazendo isso de forma muito interessante. Né? Alguns bancos começam a fazer. Então, essa história de quem compra condicionar um pouco, exigir um pouco mais em termos ambientais, quem vende ganha dinheiro por isso, tem um efeito muito grande. O consumidor final, que é um cara que no Brasil a gente está tentando entender como é que funciona ainda. Né? Alguns sinais bacanas e interessantes que parece que vai para frente, mas, por outro lado, também tem algumas posturas que são um pouco mais reativas. Europa, a decisão dos caras, eles são muito mais efetivos nessa decisão de pagar a mais por, incluindo também da vida amigável. Estados Unidos, nas costas, tanto leste quanto oeste, parece que isso é mais claro, no interiorzão mais complicado.